Você vai ouvir uma mensagem do pastor Márcio Pepe Gonzaga. Deus abençoe a sua vida. Capítulo 12, vamos abrir a palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Amém, gente? Eu acho essa passagem maravilhosa, digna de meditação. Lucas 12, verso 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me concede de poder falar sobre a base do Evangelho de Jesus. Ó Deus, muito obrigado porque nós temos oportunidade nessa noite de meditarmos naquilo que é importante para Deus, naquilo que é importante para o Evangelho de Jesus. Então eu oro pedindo que o Espírito Santo unja a nossa mente, o nosso coração, e que o Senhor unja os meus lábios, e que todo espírito de engano, aquele falso ensinamento, ainda com uma roupagem, Senhor, aparentemente abençoada, que o espírito de engano saia do nosso meio, e que o teu nome seja glorificado. Oramos em nome de Jesus, e a igreja diga amém. Podeis sentar, irmãos. Por que eu estou falando sobre esse assunto hoje? Eu dei como tema a base do Evangelho. Eu fiquei indignado, meus irmãos, um desses dias. Mais uma vez, indignado com alguns tipos de testemunho. Realmente, eu não sei se é somente comigo, mas eu acredito que alguns irmãos também. Existem alguns testemunhos que me fazem pecar. Eu fico indignado. E eu ouvi mais um testemunho daquele que se colocando como assim com Deus, íntimo com Deus, do movimento se colocando como o movimento é de Deus, e o homem lá pegando o microfone e dizendo: Pois é, Deus está neste lugar, Deus está nesta campanha, Deus está principalmente comigo, porque só o ano passado eu vendi 200 imóveis. Fiz a conta, poxa, 200 imóveis, dá uns 16 imóveis por mês. Dia sim, dia não, o cara vendia um imóvel. Vai ser bom assim?
E eu fiquei pensando, porque a galera bateu palmas e aí, não é? Houve aquela postura de que está vendo só? Vê como é que Deus faz? Eu quero dizer uma coisa para a igreja nessa noite. Deus não nos mede pela grife da calça que vestimos. Deus não nos mede pelo tipo de carro que possuímos. Eu quero lembrar a igreja nessa noite que nós não somos para Deus aquilo que possuímos. Nós não somos aquilo que possuímos. O mundo entende assim. O homem vale o quanto pesa. Se ele é um semi-analfabeto, se ele ganhar na loto, ele é passado a chamar doutor. Mas no reino de Deus, nós não somos aquilo que possuímos. E o que parece ter valor hoje, para esse mundo aí fora, para o reino de Deus não tem valor nenhum. Esse tipo de evangelho eu quero hoje falar de novo. Tem irmãos produzindo crentes insensíveis aos valores espirituais. Essa é que é a verdade. Eu peço que ninguém converse paralelamente. Eu estou pregando a palavra. Hoje o evangelho, esse tipo de evangelho materialista, comercial, onde tem provocado a sede do ter. Os crentes estão sedentos em ter. É o aqui agora, é o tudo ou nada, ou pega ou perde. Essa coisa que tem fabricado crentes insensíveis aos valores espirituais. Onde o mais importante para esses crentes não é a vida eterna. Não é. O mais importante é aquilo que eles vão adquirir em bens pessoais. Hoje o que pouco importa para, no mínimo, a metade da igreja de Jesus Cristo nesse Brasil, e por que não dizer no mundo inteiro, é a vida eterna. E testemunhos como esse mostram que, de fato, meus irmãos, nós precisamos, se fosse possível todos os dias, precisamos voltar à essência do evangelho, todos os dias, se fosse possível. Cuidado com o programa que você assiste na TV. Cuidado com o programa que você ouve pela Rádio Relógio, ou pela Rádio El Shaddai, ou pela Rádio Melodia, seja o que for. Porque nem todo programa dito evangélico contribui para o seu crescimento espiritual. Pelo contrário, desvirtua você, confunde você, afasta você da essência do evangelho, faz com que você perca a visão da base do evangelho. Irmãos, nós temos que sempre fazer a seguinte pergunta: o que realmente faz sentido para Deus? O que realmente faz sentido para Deus? Como é a vida espiritual? O que significa a vida espiritual? Onde está a vida espiritual da igreja? Aonde fica João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu pergunto, aonde fica João 3,16? Em que lugar? Está no coração da igreja. Quando eu me converti, meus irmãos, quando eu aceitei a Cristo, finalzinho de 1977, quando eu me batizei, junho de 1978, lá muitos anos foram, eu me lembro de um programa que tinha na televisão, que programa abençoado, uma família, alguns aqui devem lembrar, família Rex Sambart. Quem lembra da família Rex Sambart? Gente, eu era novinho na fé, eu me ajoelhava na frente da televisão, chorava. Ele tinha como parte da mensagem dele, sempre no final do programa ele dizia assim: olha, se o Senhor voltasse hoje, você estaria preparado para subir? E quantas vezes eu me ajoelhava na frente da televisão e eu orava dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu quero subir. Eu me ajoelhava na frente da televisão. Pastor Rex Sambart
com a sua família. Ele cantava o hino, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos. A gente canta aqui na igreja. Ele abriu o programa com esse hino, um coral lindo, cantando em inglês. Só a abertura do programa já trazia a gente para o altar do Senhor. E quando ele fazia esse tipo de questionamento, meus irmãos, eu me lembro, eu era novinho, eu me ajoelhava na sala, eu me ajoelhava na frente da televisão. Hoje, os crentes se ajoelham na televisão para tocar num copo d'água. Hoje os crentes se ajoelham na frente da televisão para pedir um saquinho de cimento para a construção de casa própria. Quanta coisa mudou. Nós nos ajoelhávamos porque chorávamos, porque dizíamos, queremos ir para o céu. Se Jesus voltasse hoje, você tem certeza que você iria para o céu? E aquilo mexia com o coração da gente. Hoje, os crentes se ajoelham diante do Deus Mamon. O Deus Mamon fabricado nas igrejas. Onde se o pastor não oferecer uma boa mercadoria financeira, um bom carro, meus irmãos, a que ponto nós chegamos? A igreja fazer com que o pastor entre com um Camaro na igreja e as pessoas têm que tocar no Camaro. Toque nesse Camaro. Camaro amarelo. Meu Camaro amarelo. Camaro. E as pessoas tocando naquele Deus, um bezerro de ouro do século 21. Bezerro de ouro. Esse é o inimigo. As pessoas hoje não querem o céu, meus irmãos. Metade dos crentes não querem o céu. Eu estou hoje aqui pregando o céu para você. Eu não me converti com pregação que não fosse me apresentando o céu. Ou céu ou inferno, escolha. Claro, quem vai escolher o inferno? Eu sinto que eu vou para a fornalha. Não, queria o céu. Eu nunca vi crente dizer assim, eu gostei daquele capetinha lá. Hoje a coisa está tão ridícula, que tem até Satanás falando no celular. Satanás ligando para crente, sou eu, Lúcifer. Bem feito, Satanás descobriu o telefone dele. Como se o diabo precisasse de via Embratel. Irmãos, Jesus Cristo deu uma raquetada. Jesus Cristo de vez em quando dá uma raquetada, viu? Raquetada. Deus de amor de vez em quando ele também batia. Porque você leu aqui, no meio da multidão vem um homem e diz, Senhor, eu e meu irmão aqui, temos um problema de herança. Resolve aqui, Jesus. Esse cara quer roubar minha parte, o outro também quer, eu também quero. Talvez o defunto nem tenha esfriado ainda. Ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Aí Jesus vem e diz, homem, quem me constituiu o juiz, o partidor? E eu gostaria que você lesse comigo em voz alta o versículo 15. Vamos lá? Abra a sua Bíblia, Lucas capítulo 12, verso 15. Você achou? Diga amém. Leia em voz alta. Olha aqui, se for possível, não sei se vai enxergar, mas eu frisei com canetinha, marca texto, olha aqui, se você tem uma boa visão. Vamos ler juntos? Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Por quê? Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens. Alô, pastor da teologia da prosperidade. Alô, irmãozinho, que só está andando atrás de bênção financeira. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Se você acha que um homem está assim com Deus porque ele está vendendo a rodo, e ele pode trocar de carro a cada 2 semanas, Jesus diz que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E aí logo em seguida vem o Senhor e manda uma parábola.
E essa parábola, eu preciso vestir a carapuça e você também. Porque a parábola fala, essa parábola aqui, dá a impressão que Jesus Cristo estava pensando em alguns crentezinhos de hoje, dando testemunho na televisão. Porque a parábola ela é tão atual, ela usa termos tão presentes hoje. Porque ele já começa dizendo assim, versículo 16, lhe proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Ó, termo em moda hoje, abundância, abundância. Como o crente gosta de falar esse termo, abundância. Bom demais, abundância. Aqui nessa igreja não tem abundância não, então vou embora. Quando já passaram por aqui dizendo assim, ficamos aqui, mas a igreja não ofereceu muita coisa para mim, abundância que eu estou atrás. E o cara razoava, muitos frutos, estou cheio da grana, cheio de cereais, está pequeno aqui, vou quebrar essa parede, vou fazer outra. Desnecessariamente, né? Tem gente que gosta de exibir, né? Ele é meio de um irmão que era tão exibicionista, ele gostava de exibir dinheiro e tal. Não esquece dele. Vou dizer, meu Deus, tenha misericórdia. E o cara está aqui, destruirei meus celeiros, vou reconstruir maior ainda. O produto dos meus bens. Olha só, irmão, vem ver como é que é a sua vitória. Vem aqui conhecer o meu celeiro. Aí ele vai, ele pega assim, meia dúzia de irmãos. Olha aqui, ó, a corrente, entra aqui, olha que celeiro maravilhoso. Sabe isso aqui? Eu estou assim com Deus, ó. É a parábola. Aí os irmãos dizem assim, é mesmo, olha, Deus está abençoando o irmão, olha o celeiro dele, ele até derrubou um e fez outro maior. E aí o irmão vai, constrói, aí ele diz para a sua alma, né, que maravilha, muitos anos, agora eu vou descansar, vou comer, vou beber, vou me regalar, vou exibir poder para todo lado. E eu gosto do termo que o Senhor usa, louco. Como tem doido no nosso meio, como tem gente louca, como tem pastor louco, conduzindo o rebanho para o engano, louco. Olha, está escrito aí, ó, versículo 20, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Eu quero perguntar a você, irmão, para quem será a tua alma? Para quem será a tua alma? Louco, essa foi a parábola. Você que está aí se vangloriando nos seus bens, você que está aí se vangloriando na sua conta corrente, você que está aí se colocando acima de tudo e de todos, porque está se dando bem, e Deus está nesse lugar, louco! O que tens preparado? Para quem será? Isso aqui é uma apologia sim contra a teologia da prosperidade, é sim, porque a base da teologia da prosperidade é, Deus vai te abençoar financeiramente. Minha querida irmã, compre um guarda-roupa de 10 portas, porque vai chover 200 pares de sapato na tua vida. Essa é a teologia. E as irmãs se derretem de alegria, dizendo, 200 pares, é tudo que eu quero, nadar no meio dos pares. De sapato. Nadar, salto alto, salto pequeno, rasteirinha, cor de abóbora, azul marinho, roxo, amarelinho, borboletinha. Eu quero nadar nos 200 pares de sapato. Aí vem o Senhor diz, louco, o evangelho não é isso? Evangelho não é isso. Porque até o ateu, se for um bom trabalhador, ele ganha tudo isso. Tem empresário macumbeiro que todos nós juntos aqui não temos a metade da renda que ele tem. Então, se isso fosse prova de comunhão com Deus, estaríamos perdidos. Se isso fosse prova, e olha, meu irmão, minha irmã, quem já passou por lá sabe, o diabo também dá bens materiais. E muito. Capeta também dá. Olha para os artistas da Globo, a maioria deles tem pacto. E Satanás derrama dinheiro na conta desses caras. Eles vendem a alma para Lúcifer. Pacto. 80% dos políticos do nosso país têm pacto com Satanás. E Satanás enche a conta bancária deles. Eu estou dizendo isso para a igreja, para que a igreja entenda
que a abundância de um homem, que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Que o que vale para o Evangelho, a base do Evangelho é para onde irá a tua alma, irmão. Você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser culto, você pode ter pouca letra. A pergunta do Evangelho é: para onde irá a tua alma? Para onde irá? Porque, irmã, a condenação eterna não escolhe cor de pele, classe social. Para onde irá a tua alma? Estava eu, irmãos, pensando em 1 Coríntios. O apóstolo Paulo, meu Deus, abra 1 Coríntios capítulo 15. O apóstolo Paulo, ele levantou uma palavra sábia. Eu faço questão de ler os 19 versículos de 1 Coríntios 15. Então é uma oportunidade que nós temos de ler a Bíblia juntos. Eu acredito que tem gente que não teve tempo, de ler a Bíblia, alguns versículos essa semana. Então você vai ler hoje comigo pelo menos 19 versículos. E eu acho interessante essa passagem, porque o apóstolo Paulo mostra aqui a base do Evangelho, Porque na ocasião, como até ainda hoje, a igreja sofre algumas correntes que penetram na igreja para tentar perverter os retos caminhos do Senhor, não foi diferente no passado. Preste atenção na leitura, isso aqui é Evangelho, olha. Isso aqui é Evangelho. 1 Coríntios 15. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. É assim que ele começa. Irmãos, venho lembrar-vos. Irmãos, estamos nessa noite aqui lembrando do verdadeiro Evangelho. Amém, irmãos? Estamos hoje aqui lembrando do verdadeiro Evangelho. Amém, igreja? O verdadeiro Evangelho. Amém, igreja? E Paulo começa: irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Porque por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar, aí começa o problema que tinha dentro da igreja. Se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, ainda que permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. O que você vê aqui nessas linhas? Paulo defendendo a base do Evangelho, ressurreição. O Evangelho de Jesus Cristo apresenta a ressurreição em Cristo Jesus. E por causa da ressurreição de Jesus Cristo, nós somos salvos. Só que existia no meio daquela igreja uma corrente, aquilo que até hoje acontece, irmãozinhos que estão aí
e contradizendo, tentando levantar dúvidas, e aí no meio da igreja tinha alguns que diziam, não, a ressurreição de mortos não existe. Era o que estava acontecendo no meio da igreja de Corinto. Aí Paulo começa a dizer, bom, se Cristo não ressuscitou, então estamos fazendo o que aqui? É vã a nossa fé, vamos embora. Se é verdade o que eles estão dizendo, então, irmãos, é o que Paulo está dizendo. Então vamos para casa, porque a nossa fé não tem valor algum. É isso que Paulo está dizendo. Bom, se Cristo não ressuscitou, ele diz no versículo 27, é vã a vossa fé e ainda permanecei nos vossos pecados. Então, irmãos, está todo mundo condenado. O que mostra o quê? O que mais vale para a vida cristã é você olhar para um Cristo ressurreto e entender, por causa desse Cristo que morreu e ressuscitou, eu tenho o maior bem que uma pessoa possa ter, a vida eterna em Jesus Cristo. E se você perde a visão disso, você pode ser qualquer coisa, menos evangélico. Você pode ser qualquer coisa, menos crente verdadeiro em Jesus Cristo. Se você fugir do prumo e entender que evangelho é casa, carro, comida, irmão, você não entende nada da proposta da cruz do Calvário. Jesus Cristo, meus irmãos, morreu e ressuscitou. E é importante falarmos isso sempre entre nós. Morreu e ressuscitou para nos salvar desse mundo. Nós fomos salvos da condenação eterna. Quem pode dar graças a Deus? Rico, pobre, preto, branco, amarelo, culto, inculto, aceitou Jesus como Salvador, fomos libertos do império das trevas, fomos transportados para o reino do Filho de seu amor. Bendita a ressurreição, a nossa fé é viva, o nosso Cristo é vivo, ele não está debaixo da terra, ele venceu a morte, e porque ele venceu a morte, nós venceremos todas as coisas, e porque ele ressuscitou, um dia essa carne aqui mortal, que sofre, que chora, será transformada da incorruptibilidade do Senhor, e viveremos para sempre com o Senhor, aleluia! Esse é o evangelho. Glória a Deus. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho. Viveremos para sempre com o Senhor. Esse é o evangelho. Diante desse evangelho, meus irmãos, carro, casa é pouco demais. Não vale nada para a cruz do Calvário. Diante desse evangelho que você está ouvindo hoje, carro e casa é nada, porque Jesus não morreu na cruz por causa do carro. Jesus morreu na cruz porque eu e você estávamos nas mãos de Satanás. Paulo diz em Efésios que nós éramos filhos da ira. Estávamos separados de Deus e em Cristo nós fomos reconciliados com Deus Pai. Que coisa preciosa. E quando eu trago esse evangelho para a minha vida, tendo ou não, conquistando ou não, eu vou sempre me alegrar no Senhor. Porque a minha fé não é baseada em bens. A minha fé não se baseia na sede do ter. Mas a minha fé se baseia na certeza da minha salvação, da misericórdia de Deus na minha vida. Louco! Você construiu um novo celeiro. Você tinha um celeiro de 50 metros quadrados, agora construindo de 200. Está arrebentando a boca do balão, é? É? Só está fazendo gol de placa. Que legal. Todas as suas orações são ouvidas. Que coisa. Você está vendendo 200 imóveis por ano. Você tinha uma portinha que vendia 2 quilos de batata, agora Deus te deu um supermercado depois da corrente? Que coisa, hein? Isso é evangelho? Não, louco! Esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado. Para quem será? Para quem será? Tua conta bancária vai ficar aí. Teus filhos vão torrar. E tem gente que não é rico para Deus, é pobre para Deus. Porque o Senhor terminou, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O assunto aqui é herança, hein, gente? Não vamos perder o foco. O assunto aqui em pauta era a herança, a briga por bens materiais. Tem gente avarento no meio da igreja. Tem gente que é avarento. Pobre com Deus. Você pode exibir
a tua etiqueta, você pode exibir até a tua religiosidade, mas quando toca no bolso, você é pobre para Deus, pobre. Você é pobre. E você não vai levar nada desse mundo. Eu, quando ouço testemunhos como esse, eu disse, meu Deus do céu, onde vai parar a igreja? Deus nos abençoa? Claro. Claro que Ele abençoa. Há 2 semanas atrás, o irmão chegou aqui, emocionado, testemunhou da conquista da casa dele, é tão sonhado. Nós nos alegramos com o irmão, que alegria, não é verdade? Hoje de manhã, eu orei um carro novo que a família conquistou, zerado, carro lindo. Eu fui lá, impus as mãos sobre o carro. Senhor, obrigado por esse bem, essa bênção que o Senhor concedeu aos nossos irmãos. Deus faz isso? Deus faz. Você crê que Deus faz isso? Claro que Deus abençoa. Deus ama os seus filhos. Deus abençoa os seus filhos. Eu creio nisso, meus irmãos. Mas isso não é a base do evangelho, não. Eu vejo vitória, bênção financeira que Deus promove na igreja como consequência de uma vida no altar. Se você serve a Deus, se você vive para Deus, Deus vai cuidar de você. Deus vai multiplicar a tua vida do jeito que Ele quer. Porque se você tem mais de um filho, você sabe que cada filho é um filho. E tem filho que se você botar demais, você pode estar prejudicando ele. É verdade ou não é? Você tem que segurar, você tem que controlar. Se Deus, irmãos, não dá da mesma medida para todos, é que Ele conhece cada filho que tem. E para muita gente, essa sonhada prosperidade levou muita gente para a perdição. Então, meus irmãos, nós temos que sempre pensar no que mais vale para Deus. Sabe o que mais vale para Deus? É não sermos avarentos. É não entesourarmos o nosso tesouro nessa terra onde o ladrão rouba e a traça corrói. E volta e meia, meus irmãos, volta e meia, eu vejo gente dizendo, poxa, quebrei a cara, fiz isso e aquilo. E a gente que não é dizimista, é gente que não é ofertante, só conhece 2 palavras, dar. É gente que só quer receber, é gente que critica, é gente que bota defeito, não progride, não consegue ter o prazer de dizer, eu estou fazendo parte, eu estou sendo rico com Deus. Um dia nós vamos passar, meus irmãos, nós vamos embora, mas a igreja de Maricá vai continuar lá, a igreja de Poços de Caldas vai continuar lá, essa igreja vai continuar aqui, e sabe por quê? Outra geração virá. Se Jesus não voltar daqui a 100 anos, essas portas continuam abertas para a honra e glória do Senhor, e lá na frente, daqui a 100 anos, aquela geração lá na frente vai dizer, um povo foi rico com Deus, botou dinheiro, e esta casa existe, e esta casa continua ainda hoje, sendo chamada casa de oração. Porque Deus levantou um povo abençoado, não levantou gente avarenta, não. Não podemos esquecer, meus irmãos, que a situação aqui era a partilha de uma herança. E você sabe tão bem como eu que ainda hoje, partilha de herança, o couro come. Até a igreja botando gente na justiça, tem briga de igreja. Nós precisamos voltar, irmãos, para a base do evangelho, alma, ressurreição em Cristo, salvação, vida eterna. É isso que vale, esse é o evangelho. O mais, consequência. O mais, se Deus quiser dar, amém. Se Ele não deu, Ele sabe por que não deu. Se as janelas do céu se abriram, amém. Se elas ainda não se abriram, Deus sabe por quê. Deus sabe por quê. O que Ele espera de mim, de você, é fidelidade. No dízimo, na oferta, generoso com o próximo. E quando eu digo generoso com o próximo, seja independentemente que fosse evangélico ou não. Se Deus disser assim, ó, abençoa, nem que seja um macumbeiro, se Deus disser para você abençoa, abençoa ele. Pode ser que através disso Deus comece a trabalhar naquele coração. Eu vi crente, meus irmãos, eu questiono simplesmente, eu vi crente na internet, dizendo bem feito que o padre Marcelo Rossi está magro do jeito que está. Eu falei, que crente é isso? Isso é crente infeliz, isso é enviado de sinagoga de Satanás. Isso não é crente, isso é um capeta travestido de crente. Isso é um cão chupando manga. Como é que pode uma pessoa ironizar na internet dizendo, você está vendo só, pregador de idolatria? É uma alma, meu irmão. Quando eu vi o padre Marcelo Rosa naquele estado, o meu coração partiu de pena dele. Disse, meu Deus, tem misericórdia desse homem, Senhor. Porque se esse homem, se o véu cair, ele pode arrebatar metade do Brasil para Jesus. Ou você duvida disso?
Se o véu cair dos olhos dele, meus irmãos, ele pode ganhar metade do Brasil. O que é isso, pastor? O que é isso? Esse é o resultado do evangelho pregado, o evangelho moderno. O evangelho enlatado, o evangelho comercial. O evangelho do crente que só busca a igreja para se dar bem. E se ele não se dá bem, ele começa a criticar os irmãos que estão sendo abençoados. Critica até o pastor da igreja, quando o pastor é abençoado. Você não está na frente de mercenário não, porque mercenário não fica 29 anos na frente de uma igreja. Eu estou aqui 29 anos. Eu tenho mais tempo de ministério de gente que nem pensou em nascer na época. Sabe por quê, irmãos? Porque evangelho se traduz em almas, gente, vida eterna, salvação. E quando a gente entende isso, o dinheiro se torna servo da gente. Porque o desejo desse crente é ser rico para com Deus. E não ficar derrubando e levantando novos celeiros e exibir vitória financeira, só vitória. Me dá nojo, me desculpe, porque está sendo gravado. Me dá nojo esses termos, dependendo do momento em que ele é colocado. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que nós possamos sair daqui entendendo que o Senhor chama de louco aquele que pensa que pelo simples fato de estar derrubando e levantando o celeiro, está por cima da carne seca. Não está não, é louco, louco, louco. Foi Jesus que disse, viu? Então se alguém estiver discordando, vai para a Bíblia, discorda com a Bíblia e com o Espírito Santo. Aí é teu problema com ele, ficou ruim para tu. Esta noite pedirão a tua alma, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Quem pode dizer isso aqui? Irmão, esquece teu canudo agora, esquece a tua conta bancária. E se você é sem terra, eu digo mesmo, levanta a tua mão e diga, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Porque eu garanto uma coisa para os irmãos. Nós encontramos lá no sertão da Bahia, irmãozinho que anda 2 quilômetros a pé para chegar na igrejinha, que é toda de sapê, com a Bíblia toda rasgada, toda rota, e esse irmãozinho é mais rico com Deus que muito crente que entra nos estacionamentos evangélicos com carrão. Te garanto, muito mais rico para Deus. O que mostra para nós, irmãos, o que é que nós precisamos sempre reavaliar os nossos conceitos sobre a vida com Deus. Que Deus prospere a tua vida financeira. Sabe para quê? Para que você seja rico com Deus e não derrube o celeiro e faça outro maior. Viu? Que Deus me prospere mais e mais. Senhor, eu quero mais. Mas desde que eu não caia no erro, na avareza, de derrubar um celeiro e fazer outro maior e dizer, está vendo? O meu ministério. Como tem pastor. Eu acho interessante, se você prestou atenção nas linhas do apóstolo Paulo, ele tinha até constrangimento de ser chamado apóstolo. Hoje você tem briga para ser chamado de apóstolo. Enquanto o apóstolo Paulo diz, eu não sou digno, eu me sinto até indigno de ter esse título, hoje as pessoas querem ostentar em título. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis no meio do povo de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Não somos a melhor igreja, nem seremos, porque a melhor igreja vai ser aquela que será arrebatada pelo Senhor. E eu quero fazer parte dessa igreja, você quer? Então, irmão, coloque os seus bens à parte e pense na tua alma com o Senhor. Continue sendo bênção. Deus está te abençoando financeiramente, compartilhe, reparta. Nós estamos ensinando os nossos adolescentes, botaram eles no carro, levaram para o orfanato. A gente tem que ser isso mesmo, desde jovem. Porque se os nossos jovens, hoje com 13, 14 anos, são capazes de ir no orfanato, sentar com um garotinho, que não tem pai nem mãe, escrever um desenhozinho, o que esses jovens serão quando adultos? Serão bênçãos nas mãos do Senhor. Eu ensino as minhas filhas, deem sempre, abençoem sempre. Estou sempre ali. Minha filha Aline, no início, quando começou a pegar entendimento, eu dava muitas vezes um dinheirinho para ela, tira o dízimo. E ela chiava, mas até um pouquinho, cabrita, tira o dízimo, cabrita. E ela chiava, reclamava quando ela tinha 12 anos, mas pai, você já me deu isso, ainda tem que tirar 10%. Cabrita, estou te ensinando a ser bênção.
Hoje, meus irmãos, eu digo isso para a glória do Senhor, como Deus tem abençoado as minhas filhas. Minhas filhas têm sido abençoadas nos estudos delas. Eu estou tão feliz por elas, pelas conquistas, a satisfação delas. Sabe, irmãos? Mas eu digo, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem me dado a oportunidade, desde jovem, ensiná-las a serem ricas com Deus. Ensine teu filho a ser rico com Deus. Eu vejo alguns pais, às vezes, descendo como hoje, trazendo o filhinho, e o filhinho trazendo o envelope, entregando na mão do sacerdote. Você está ensinando seu filho a ser rico com Deus. Quando teu filho for para a escolinha, bote uma ofertinha no bolso dele e diga, dê a ofertinha na igreja. Lá na escolinha, você estará ensinando seu filho a ser rico com Deus, porque se você não ensinar de agora, ele lá na frente, ele poderá ser uma pessoa bem-sucedida, mas vai ser aquele bem-sucedido que vai derrubar celeiro e levantar outro maior e descansar, comer, beber e se regalar, e vai ouvir no juízo a palavra dizendo, louco, tua alma vai para quem? Que Deus nos guarde, meus irmãos. E aí o polêmico do dízimo cai por terra porque é um avarento. Aquele que nunca puxa um centavo para ofertar uma missão, seja que foi um avarento. Só o Espírito Santo para fazer a obra. Só o Espírito Santo. Se bem que às vezes a carne tem vontade de fazer a obra na porta do braço, né? Mas não pode, é o Espírito que tem que fazer. Que o Senhor nos guarde, meus irmãos. Que o Senhor nos livre. E que nós possamos, eu sempre volto a esse versículo, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Eu volto e eu penso nesse versículo. A vida de um homem, irmãos, eu para a glória do Senhor, eu sou um homem abençoado, nada tem me faltado. Deus me deu um ministério abençoado, uma igreja abençoada, e eu vivo do altar dessa igreja, e vivo, não regaladamente, mas vivo uma vida confortável, porque Deus me honrou com o meu trabalho. E digo isso de peito aberto, olhando nos seus olhos. Nunca desviei um centavo dessa igreja, porque sempre fui fiel a Deus em cada centavo nesse lugar. E sabe, meus irmãos, eu quero dizer, eu digo para Deus, Senhor, me ajuda a ser sempre rico para contigo. Não no sentido que ele precisa do meu dinheiro, você está entendendo? Espírito, alma, gente, porque, irmãos, nós não somos perfeitos, nós podemos falhar. Tire do seu coração esse negócio, vou lá, fulano tem para me dar, fulano tem para me dar. Muda isso. Diga, eu tenho para dar. Muda isso. Não seja explorador, não, irmão. Vou almoçar com fulano porque ele tem dinheiro para pagar meu jantar. Pague você. Seja um abençoador. Deixa de avareza. Porque um dia, se você não mudar isso, você vai ouvir louco, você só soube juntar em celeiros maiores. E essa é a teologia da prosperidade hoje, onde salvação, ressurreição, vida eterna, isso pouco importa, pois isso é o que importa para Deus. Isso é o que vale. Que o Espírito Santo, meus irmãos, coloque em nosso coração a paixão pelo céu. Não somos alienados. Estudamos, trabalhamos, procuramos dar o melhor colégio para os nossos filhos. Tem gente fazendo curso para melhorar no trabalho. Nós não somos alienados. Somos um povo abençoado nessa terra. Eu creio nisso. Quem crê nisso? E continuemos assim. Agora, sabendo separar as coisas. Não rotulando em cima de bens materiais, quem é mais abençoado, quem é menos abençoado, essa igreja está arrebentando, irmão, se igreja bonita fosse sinônimo de assim com Deus, não teria mega templos aí sendo erguidos por um dinheiro de narcotráfico ou vendendo crendice para o povo. Tem pastor levantando e derrubando o celeiro, meus irmãos. Fazendo ainda maiores, não para a glória de Deus, para a glória do nome da sua própria denominação, para a glória do nome do seu próprio título. Esses um dia ouvirão do Senhor loucos, mas vai dizer para eles que eles são loucos agora, eles vão me processar, eles vão dizer que louco sou eu, o dia do juízo virá. Vamos ver quem levantou e derrubou o celeiro. Agora nós temos que trazer isso para a nossa vida, nós temos que trazer isso para o nosso colo. Nós temos que fazer isso para a vida dos nossos filhos.
E insisto, meus irmãos, o que nós estamos compartilhando aqui teve um início. Qual foi o início? Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. O negócio era dinheiro. Como hoje, boa parte da igreja evangélica, o culto existe por conta do dinheiro. Que Deus nos livre, que Deus nos guarde. E querem mais um passo, cuide do seu coração. O seu pastor não é farinha do mesmo saco. Guarda a sua língua. Eu sei o que é dinheiro na obra de Deus. Eu sei o peso que existe em cada centavo. Até porque eu comecei do nada. Eu não desci de paraquedas com casa pronta. Eu sei o que significa 10 reais para você que coloca o dízimo de 10 reais. Eu sei o que vale 10 reais para você. 10 reais vale muito mais do que quem bota 1.000 reais na conta. Então, irmãos, nós precisamos reavaliar os nossos conceitos, a nossa vida com Deus. E que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Deus queira que Ele ainda esse ano troque você de carro. Se Ele achar. Que bom, vou ficar feliz. E como eu fiz hoje de manhã, eu vou lá abençoar seu carro e dizer, Senhor, obrigado, isso é dádiva do Senhor. Agora, não vou entender isso como sinal de que estou assim com o Senhor. Não, irmão. Porque da mesma forma que os irmãozinhos hoje de manhã reconheceram, obviamente, que é bênção do Senhor, conseguiram um carro, e glória a Deus por isso, e Deus vai continuar fazendo. Mas, irmão, o incrédulo também foi lá na mesma agência e comprou. Você está entendendo? Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, e que a gente possa todos os dias dizer, Senhor, cuida da nossa alma. Que Deus cuide da minha alma. Que Deus cuide da nossa alma, irmãos. O dia está próximo, eu creio nisso. O amor de muitos esfriaria, diz a palavra. Nação contra nação. Pais contra filhos, filhos contra pais, fome, peste. Está lá, está escrito. A gente precisa voltar a esses textos, sabe? Quem entende isso aqui? Nós precisamos voltar a esses textos. Nós estamos muito confortáveis, sabe? A gente está aí, essa vitória. E as coisas estão acontecendo, meus irmãos. Onde estão os crentes? Para dizerem para o mundo, para onde vai a alma de vocês? Onde estamos? Para que Deus levantou uma igreja? Para tomar conta de partido político? Uma vergonha. Eu vi pastor falando mal de outro pastor, tudo em nome do Baal, chamado política. Vergonha. Vergonha. Pastor indo na televisão, disputando contra o outro, falando mal de outro. Onde fica o evangelho no coração desses homens? O Deus Baal está presente na vida deles. Esse maldito Baal chamado política, que corrompeu o coração a ponto de não ter respeito mais. Os homens não se respeitam mais. Levam causa para o ímpio, para o incrédulo. Usam a igreja de Jesus Cristo para o ímpio ridicularizar, para o ímpio atacar, dizendo, é tudo igual, tudo bando de sem vergonha, tudo um bando de aproveitadores. Não somos um bando de aproveitadores, não. Nós somos um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. E que por conta desses mercenários, e não somente eles, de crentes que estão dentro das igrejas, que são mercenários por iguais, que estão pervertendo o reto caminho do Senhor, e contaminando aqueles que querem servir a Deus com sinceridade e inteireza de coração. E como diz o apóstolo Paulo, com lisonjas palavras, com palavras suaves, com palavras elaboradas, com muito cuidado, mas pervertendo, o resultado final é pervertendo o reto caminho do Senhor. Irmãos, quando Deus me inspirou nessa palavra, eu pensei, vou ter pouco amém na igreja hoje. Mas é preciso que seja dito isso. Que o Espírito Santo nos convença, meus irmãos. Que Deus levantou uma igreja, não para o pastor ir para a televisão falar mal do outro pastor, não para o pastor botar a cara nele e botar lá, vote em mim. Deus levantou uma igreja para dizer para o mundo, para onde vai a alma de vocês? Só tem 2 caminhos, céu ou inferno. Não podemos esquecer disso, irmãos. O dia que a igreja de Jesus Cristo esquecer que só existem 2 caminhos, céu ou inferno, nós estaremos perdidos. Nós estaremos perdidos. E é por conta disso que no meio da igreja tem muita gente orgulhosa, prepotente, nariz em pé, que
não se quebranta, que não rasga as suas vestes da presença do Senhor, usando a linguagem do Velho Testamento. Porque no Velho Testamento, quando o rei rasgava as suas vestes, era sinal de humilhação na presença de Deus. Hoje os crentes não rasgam mais suas vestes, os crentes não se humilham. Tem crente aí, pastor, não me corrige não. Quem é pastor para me chamar a atenção? Isso é homem soberbo. Sabe por quê? Porque não teme o inferno e muito menos teme o céu. É por conta desses evangelhos que nós ouvimos aí, que a igreja hoje está perdendo a visão para o qual ela foi chamada. Nós fomos chamados, meus irmãos, para dizer para o mundo, olha para nós. Nós um dia estávamos em trevas e pela misericórdia do Senhor a luz brilhou. E essa luz que brilhou em nós quer brilhar em vocês também. É isso que Deus espera da igreja, no trabalho, na faculdade, no clube, na praia. Mas a gente vê o evangelho onde estão chamando Jesus para resolver a herança. E Jesus diz, não foi para isso não. Eu não fui constituído juiz ou partidor entre vós. Eu me levantei para morrer na cruz para salvar a alma de vocês. É isso que Jesus está dizendo. Faça-nos uma visita. Rua Frei Henrique 59, Abolição, Rio de Janeiro. Cultos, aos domingos às 9 horas e 19 horas. Terças e quintas às 19 horas e 30 minutos. Aos sábados às 18 horas e 30 minutos. Jesus ama você.